Boa noite a todos. Estou passando aqui para deixar uma mensagem, fechando assim o nosso domingo de Páscoa. E para falar sobre Páscoa, eu gostaria de começar a posicionar o que seria a Páscoa, né? Na realidade, a Páscoa ela foi apropriada, né? Nós apropriamos a Páscoa num sentido cristão, num simbolismo cristão. Mas na realidade, a Páscoa ela vem do judaísmo. A Páscoa significa a libertação do povo hebreu da escravidão. E ela era muito antiga, bem antes do cristianismo chegar. E na Páscoa judaica, que eles comemoram até hoje, ela tem como símbolo a libertação, a dor que foi passado, a importância dessa conquista de libertação. Os judeus comemoram com o sacrifício físico, né? Eles têm um jejum, eles têm um recolhimento e depois eles têm uma mesa farta, que é chamada da Páscoa. Só que nessa comemoração é colocado na mesa do judeu o significado de cada alimento. Não é colocado simplesmente comida à mesa. Cada pessoa da família é convidada, né? Ou então se oferece para fazer uma determinada comida que foi usada naquela travessia tão dolorosa até que eles chegassem à libertação. E eles fazem isso até hoje, direcionando a tradição, o significado da libertação para os seus descendentes. Por isso eles comemoram a Páscoa. Nós, porque Jesus estava sendo julgado e crucificado na época da Páscoa judaica, nós, catolicismo, espírita cristão, seja o nome que a gente determinar, nós pegamos essa data para fazer a nossa comemoração. Mas nós sabemos que isso é simbólico, né? Tanto é que a Páscoa, um dia ela cai no dia 2, outro dia ela cai no dia 14, outro dia ela cai no dia 3. Não é uma data, é uma época. E nós nos habituamos a fazer um ritual. Então tem o ritual da Semana Santa, que aliás, como disse mesmo Jesus, qual semana ou qual dia que meu pai criou que não é santo, né? Então a chamada Semana Santa, onde muita gente ainda tem um conflito muito grande de se come carne, se não come carne, se jejua, se não jejua. O significado disso é a própria palavra de Cristo. Não faz mal o que entra na sua boca, faz mal o que sai da sua boca. Cristo não está pedindo para que a gente faça um sacrifício físico. Não é esse o sacrifício que ele quer que a gente faça. É o sacrifício de transformar as nossas inferioridades. Então nós temos a Semana Santa, nós temos a sexta-feira onde precisa se comer o bacalhau a preço de ouro e há um comércio muito grande. E depois nós oferecemos o chocolate, né? No domingo, nós antigamente, antes da pandemia, reuníamos toda a família, havia o peru, né? Daquela marca que todo mundo conhece, e o farto chocolate das patinhas do coelho em casa. Eu pergunto, qual é o significado da Páscoa? O que nós estamos fazendo dessa convocação de uma transformação que é feito o convite todos os anos?
Nós continuamos realizando um ritual vazio, fútil, que na realidade nós teríamos que fazer uma posição de reflexão interior. Porque quando nós falamos no Cristo, nós não podemos mais colocar o Cristo na cruz. A cruz não pode mais ser o símbolo do Cristo. Cristo é luz, Cristo é amor. Nós não podemos mais ver um Cristo derrotado ou ver uma cruz e significar que aquilo é a ilusão do Cristo. Na época, gente, a crucificação era uma coisa normal. Não foi só Cristo que foi crucificado. Se nós não lembrarmos, Roma, antes de adaptar, antes de se apossar do cristianismo, ela perseguia os cristãos, crucificavam os cristãos e muitos eram incendiados nas estradas para fazer de tocha as pessoas que passavam. Era uma iluminação. Outros eram crucificados de ponta cabeça. Cristo teve a sua crucificação por uma consequência da época que ele vivia. E quando nós ainda insistimos na posição ilusória de que Cristo morreu para nos salvar, eu lamento muito. Porque Cristo, ele veio para nos salvar. Pensa bem, Cristo pisou na terra sem necessidade, pela evolução que ele tinha, ele pede ao seu Pai Criador que dê a oportunidade de ele vir na terra, encarnado de carne e osso, sem necessidade de uma carcaça pesada para a hierarquia espiritual dele, para mostrar, para fazer palpável a sua vinda, a sua marca. E qual foi a marca de Cristo? Será que foi o que nós estamos fazendo até hoje? Com certeza não. Cristo veio ensinar o amor, o exemplo do perdão, da caridade. Mas nós não temos ouvidos para ouvir. Nós continuamos egoístas, primeiro eu, depois eu, terceiro eu, depois os meus. A gente está vendo, a mídia fala tudo o que está acontecendo. Primeiro eu preciso resolver primeiro eu. Eu preciso comer bem, eu preciso viver bem, eu preciso estar protegido, eu preciso tomar a vacina, eu preciso ter um médico melhor. Primeiro eu. E aquela nossa situação de sobrepor o forte sobre o fraco. Nós percebemos uma fragilidade de alguém e em vez de a gente ajudar essa pessoa a sair dessa fragilidade, nós exploramos a fragilidade dela. Um exemplo claro é a submissão de um doméstico. Precisamos do serviço dele, não fazemos o que ele faz, mas pagamos uma linharia pelo que eles fazem, porque eles precisam trabalhar. Então nós continuamos sobrepondo os fortes sobre os fracos. Nós continuamos sendo aquelas pessoas insensíveis. Olhamos as notícias e continuamos vivendo a nossa vida, dormindo tranquilamente. Vemos a pessoa chorando, passando por necessidade, e a gente fala, graças a Deus não foi comigo. Se a gente sabe de um acidente, uma notícia de um acidente, a gente liga para todos os filhos e fala, graças a Deus não foi com nenhum deles, mas foi com alguém que tinha uma mãe, com alguém que tinha uma história para contar. E às vezes a gente nem para fazer uma oração, simplesmente nos sentimos abençoados porque não foi na nossa casa. Então,
Cristo veio ensinar tudo diferente. E a gente continua fazendo tudo que nós queremos fazer. E continuamos comemorando a Páscoa. Cristo não morreu para nos salvar. Cristo morreu porque nós escolhemos Barrabás. Nós crucificamos Jesus. Nós não atendemos os ensinamentos dele. E sem contar que ainda muita gente acha que ele ressuscitou contra a lei do Pai que mandou que ele fosse. Não, ele não morreu, ele não ressuscitou. Ele nos mostrou que somos eternos, que a morte não existe e que nós temos oportunidade de nos transformarmos a qualquer momento, na próxima vida, na próxima vida. Ele nos mostrou as marcas que ele levou da última encarnação, como quem dissesse, olha, vamos ficar como estávamos, por o período que necessitarmos. Mas depois ele saiu em luz. Tanto é que ele não ressuscitou, porque ressuscitar é voltar à vida, que nós não vimos mais pregações de Jesus e muito menos o novo enterro dele. Quando ele morreu, quando ele foi sepultado, nós não sabemos. Não vimos mais nada sobre isso. Porque Jesus era luz. Ele nos mostra em perispírito que a vida continua. Então, ressuscitou. Ressuscitou o quê? A esperança. Fazendo com que nós começamos a nos movimentar. Gente, nós estamos sendo sacudidos. Será que a gente não vai mudar? Os judeus passam para os seus herdeiros, para os seus filhos, toda a história, para que eles valorizem cada coisa, cada terra conquistada, cada alimento colocado à sua mesa, que valorizem a liberdade. E nós, cristãos, estamos ensinando o que para os nossos filhos? O tamanho do ovo de Páscoa. Nem a história de Páscoa nossos filhos sabem. Nós não paramos para pensar nisso. Nós apenas nos preocupamos em encher a mesa, encher o chocolate, passamos a Páscoa. Antigamente, sem pandemia, ainda era um bom feriado para viajar, para passear. Na sexta-feira a gente não podia comer carne, mas fazia o salmão, o bacalhau, o fazão, né? Deixava para o domingo. Gente, acorda. Acorda. Cristo está esperando que a gente acorde há mais de 2000 anos. Nós precisamos fazer a transformação do ser humano. Nós precisamos entender que se eu não ajudar aquele que mais necessita, ninguém vai sair do buraco, como também eu não for ajudada, ninguém sai do buraco. Nós vamos continuar nesse sistema de dor, de sofrimento, de dor e de sofrimento. Tem muita gente esperando Cristo voltar. Para quê? Para a gente crucificar ele de novo? O que nós precisamos, gente, é fazer a transformação e a renovação dessa simbólica comemoração com atitudes, movimentando os nossos defeitos, transformando um mundo melhor, deixando de disputar quem tem a razão, quem sabe mais, trabalharmos a humildade. Um vírus pequenininho está matando um monte de gente, nós não somos nada. Tudo aqui é passageiro. E Jesus mostrou, tudo aqui é passageiro. Ele mostrou que ele transpôs a chamada morte e saiu em luz. E que nós podíamos fazer isso também.
Mas ficamos tão apegados a esse corpo, ficamos tão apegados aos desesperos e continuamos aquela pessoa velha, aquela pessoa que não se renova, que não anda para frente, que não procura saber nas laterais o que ela pode fazer pelo seu próximo. Esse dia de hoje, gente, nós precisávamos fazer com que ele fosse totalmente diferente. Neste dia, nós teríamos que reavaliar. Não lá no começo do ano, fazer aquela agenda que a gente faz, eu fiz isso, consegui aquilo, transformei aquilo, não. Se é para comemorar a Páscoa, se é para comemorar a ressurreição, entre aspas, a renovação, faz um caderninho. Neste ano, quais foram as minhas conquistas? Olhe, ponha no papel. E ponha também as que você precisa conquistar. No ano que vem, avalia o que nós já conseguimos. Porque, gente, essa vida é eterna. Nós vamos transitar sobre tudo que nós estamos sedimentando no dia de hoje, na nossa existência de hoje. E até quando a gente vai viver de símbolos e de não atitudes? Até quando a gente vai bater no peito que é cristão e não seguir as suas leis? Por isso eu pergunto para cada um de nós, para cada um de vocês, o que significa realmente a Páscoa na sua vida? Vamos escolher a Páscoa de Cristo, a Páscoa do amor, a Páscoa da paz? Ou amanhã, segunda-feira, nós vamos vestir aquele casaco velho que a gente vem vestindo há mais de 2000 anos? Muita luz para todos vocês, muita paz e que todos possam ter uma boa noite. Um beijo com muito carinho a todos vocês.